Hoje eu quero falar sobre duas coisas, mas eu vou falar de maneira rasa nesse vídeo, porque eu quero só introduzir. E num vídeo, num ou dois vídeos futuros, eu vou explicar em detalhes como é que isso aconteceu. Eu tenho 28 anos e há um tempo eu descobri duas coisas que mudaram drasticamente a forma como eu interajo na minha vida, a forma como eu vivo, a forma como eu percebo as coisas, como eu respondo, como eu reajo a qualquer coisa que acontece na minha vida. Aos meus objetivos. Isso mudou totalmente meus objetivos também. E são duas coisas, né? Eu não vou ficar enrolando muito aqui, eu vou te falar logo o que foi, né, que fez tanta diferença na minha vida, né? Acho que o meu objetivo é tentar te passar basicamente um pouco do que é isso que é tão importante para mim. A primeira coisa mais importante que eu descobri primeiro ela, né, assim, dessas duas coisas, essa foi a primeira coisa que eu descobri, que foi uma coisa que eu chamo de ponte. Uma ponte. Imagina que você tem uma ponte incompleta, tá bom? Uma ponte que só está construída pela metade. Então você não consegue chegar até o outro lado andando normalmente pela ponte. Então, vamos supor que está 30% da ponte construída somente. Então você consegue andar só até 30% do caminho que era necessário para chegar até o outro lado da ponte. E quando você chega na ponta da ponte, onde não tem mais como andar para frente, você olha que não tem mais para onde ir, né? Não tem mais caminho para frente, senão você cai. Isso é o que os seus olhos dizem, né? Então, você dá meia volta, vai para trás e dá meia volta, desiste e vai para casa. Não sei, desiste de alcançar seu objetivo do outro lado da ponte. Mas essa ponte, a verdade era que se você continuasse pisando, a ponte aparecia. E foi basicamente isso. Foi isso que aconteceu na minha vida. Do que eu tô falando aqui, né? Até agora eu tô parecendo um lunático, maluco. Eu tô falando de Deus. Eu tô falando de confiar em Deus. É essa confiança em Deus que construiu. Eu não tô mais nessa ponte. Isso deixou de acontecer comigo. Eu não lembro que momento eu me desviei, eu não lembro que momento, como isso aconteceu, mas você vai ouvir meus filhos aqui no fundo, ok? Você deve estar ouvindo. Mas eu preciso passar isso aqui de alguma forma, colocar isso na internet, porque isso foi muito importante para mim. Chegou um momento na minha vida em que eu não tinha mais caminho, certo? Não tinha mais solução. E eu busquei a Deus, eu comecei a orar todos os dias, eu comecei a 24 horas por dia, 24 horas não, fora o tempo que eu tô dormindo, né, pelo amor de Deus. Mas o tempo todo, ao longo do meu dia consciente, tá conectado com Deus. Sempre, tudo que eu fazia, tudo que eu percebia, tinha alguma relação com Deus. Todos os motivos, todos os meus objetivos tinham alguma relação com Deus. E isso fez com que tudo na minha vida rodasse em volta de Deus, estivesse ao redor de Deus. E eu só cheguei a esse ponto porque eu não tinha mais caminho. Eu estava na ponta da ponte. Eu não tinha mais como continuar andando, porque eu não tinha mais ponte. Então eu parei. E ali eu ajoelhei na ponta dessa ponte. E esse ajoelhar foi isso, foi esse momento da minha vida onde eu busquei Deus de todas as formas, incluí Ele na minha vida o tempo todo, né, em que eu estava consciente. Meu filho não para de cantar. Então, coisas diferentes começaram a acontecer. Coisas que eu queria aconteciam. Coisas que eu
não queria, acontecia. De alguma forma, a ponte foi se construindo enquanto eu pisava. Eu tô falando de agir como se as coisas que você quer fossem acontecer. E elas acontecerem, disso que eu tô falando. A ponte. A ponte sendo construída, o que você quer chegar ao outro lado, você quer que a ponte esteja completa. E eu queria que a ponte estivesse completa para que eu chegasse no outro lado. Então, eu pisei confiando que Deus ia construir a ponte antes que eu caísse, ia construir a ponte no momento necessário para que eu pisasse e desse um passo à frente. Isso aconteceu. Isso continuou acontecendo. E eu entrei num clima de confiança em Deus, de confiança em Deus tão grande que isso durou um ano e meio. Eu em oração e eu com Deus o tempo todo ao longo do meu dia. E simplesmente foi fluindo. Tudo foi acontecendo da maneira como eu esperava. Eu não lembro de nada que eu objetivava naquele momento e não aconteceu. Não teve nada desse tipo. E era simples assim, simples. Eu queria uma coisa e eu esperava que Deus me desse isso. Mas não esperava no sentido de, não um pensamento. Não é que eu ficava repetindo para mim mesmo de Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Era só um desejo, eu tinha um desejo interno, sem concretizar em pensamento, né? Claro que eu pensava sobre isso, mas não era afirmação, sabe? Frases afirmativas até que isso acontecesse. Era um desejo seguido de uma confiança de que Deus faria. Eu não quero te vender aqui um Deus que faz tudo o que você quer. Não é sobre isso. Naquele momento, nessa época em que eu estava nessa ponte que ia se construindo conforme eu ia pisando, eu estava num estado de que se Deus não me desse, eu prosseguia. Então, é provável até que Deus não tenha alguma coisa que eu queria naquele momento e Deus não me deu. É provável, porque o meu estado naquele momento era de tal confiança em Deus de que é porque eu não lembro realmente de nada que Deus não me deu, de verdade. Eu acho que naquele 1 ano e meio eu tive tudo o que eu objetivava. Tudo Deus colocou na minha frente. Deus foi construindo a ponte simplesmente, magicamente, sabe? Imagina a ponte sendo construída enquanto você pisa, sabe? Quando você vai cair achando que vai dar um piso em falso, vai pisar em falso e vai cair da ponte, porque não tem mais nada na sua frente e aparece uma ponte ali. E é por isso que eu chamo de ponte, essa ponte que vai sendo construída por Deus enquanto você pisa. É uma ponte de confiança que você tem com Deus. Então, voltando, se Deus não me desse uma daquelas coisas, não seria nada, não significaria nada para mim, eu não ia ficar frustrado. Naquele momento, eu estava confiando tanto em Deus que eu estava disposto a não ter o que eu mais desejava se Deus não me desse. Então é possível porque faz muito tempo já que eu estive nessa ponte. Então, desde lá eu não tenho conseguido muito por conta do trabalho, tenho exagerado no trabalho. Enfim, eu quero compartilhar com vocês essa experiência porque eu queria que você tivesse isso também. Que eu falando aqui, parece que eu tô te vendendo um conto de fadas, que eu tô te dizendo que Deus vai fazer tudo o que você quer. E eu acho que é provável que às vezes você vai querer uma coisa que não é o melhor para você, não é o melhor para a glória de Deus. E aí Deus não vai te dar mesmo. Acho que Deus não vai te dar uma coisa que não é melhor para a glória dele. Mas o que eu lembro é isso. Faz uns 7 anos, talvez 10. De 7 a 10 anos, faz uns 7 a 10 anos que eu estive nessa ponte. Pra você ter uma noção do tempo. Então, por isso eu posso ter esquecido de alguma coisa que ele não me deu, mas o que eu lembro é que simplesmente tudo fluiu enquanto eu pisava. Deus me deu aquilo que eu tava buscando.
E não é que eu buscava com meus músculos, não é que eu tentava até conseguir. Eu fazia assim, por onde? Eu fazia por onde? Tipo, se eu quero... Não sei, se eu quero ganhar um campeonato de alguma coisa, eu tenho que me inscrever naquele campeonato. Então, dando isso como exemplo, eu me inscrevia no campeonato. Mas eu não era uma pressão de que Deus ia me dar, mas eu confiava simplesmente de que Deus ia me dar. Eu confiava no sentido... Confiava sabendo que Deus poderia não me dar e estava tudo bem com isso, sabe? É muito isso. É muito essa confiança de que se não for, Deus sabe o que é melhor. Mas eu não lembro de nada que Deus não me deu naquela época. Tudo fluiu. Simplesmente fluiu de maneira inacreditável. Deus foi construindo a ponte ali e tudo que eu pedia, Ele me deu. Até hoje, Deus me dá tudo que eu peço. Só que é mais a longo prazo, né? Não é uma coisa assim... Eu não estou conectado com Deus como eu estava naquela época. Não é a curto prazo. Eu não vejo acontecendo, eu não percebo, não estou consciente sobre isso. Então, naquela época ali, eu acho que estava uma coisa mais surreal, assim, que é difícil de acreditar. Eu não sei se você está acreditando no que eu estou falando. Mas eu queria compartilhar com você essa experiência. Essa experiência que eu tive de conseguir tudo que eu queria. Em 1 ano e meio, tudo que eu queria, Deus me deu. Essa é tudo que eu lembro. Né? Eu posso estar esquecendo novamente, mas eu lembro tão nitidamente daquela época por conta desses acontecimentos que eu acho que eu não esqueceria. Eu acho que eu ia lembrar como aquela coisa. Pô, a única coisa que Deus não me deu foi isso. E eu não tenho nada assim. E por quê? Por que eu acho que isso aconteceu? Porque minha vida se voltou para Deus. Que cada silêncio no meu dia era uma oração. Silêncio físico, né? Silêncio de som meio. Porque todos os meus pensamentos tinham Deus no meio. Porque todos os meus objetivos, tudo que eu queria, tinha uma condição de que se Deus não quisesse me dar, era o melhor. É esse nível de confiança que você precisa ter em Deus. É esse nível de confiança que eu preciso voltar a ter em Deus. E eu chamei esse período de ponte. Porque a ponte foi se construindo. Tudo que eu queria foi sendo alcançado com base em confiança em Deus. Confiando que Deus me daria e se Ele não me desse, tudo bem. Se Ele não me desse, era a vontade dEle. Foi 1 ano e meio assim. E foi o ano mais conectado com Deus, o ano mais incrível da minha vida. E agora eu luto para voltar a esse tempo. Luto para voltar a estar com Deus o dia todo. Porque eu acho que esse é o meu objetivo principal, né? Na minha vida. O meu objetivo principal é esse. Estar com Deus o tempo todo. Eu não quero desconectar de Deus em nenhum momento. Eu quero estar consciente dEle. Eu quero glorificar seu nome, orar. Eu quero estar com Ele o tempo todo. Mas para isso eu preciso fazer certos sacrifícios. E pelo tempo que passou, né, 7, 8 anos, eu construí algumas coisas, alguns vícios, não vícios de droga, não estou falando disso, mas alguns vícios assim de trabalho, por exemplo, né? Agora eu trabalho muito tempo e isso dificulta a minha conexão com Deus, porque meu trabalho me deixa um pouco inconsciente. Eu sou programador. Mas, bom, basicamente é isso. Eu queria compartilhar com você essa experiência que eu tive, que eu chamo de ponte. Eu queria que você soubesse que existe essa possibilidade. Talvez você não acredite em mim, né, sobre isso que eu te disse que aconteceu. Ah, você devia estar doidão, você devia... Como faz muito tempo, você deve ter esquecido, deve ter inventado. Você pode pensar tudo isso. Mas o que eu estou te dizendo é que eu lembro nitidamente de tudo que aconteceu naquela época, porque foi uma época muito incrível para mim. Então, meu cérebro fez questão de armazenar.
E eu queria te passar isso, queria te passar que existe essa possibilidade de maneira de viver. E eu quero isso de novo para mim. Eu devo falar sobre isso de novo aqui no canal, já que isso é um objetivo de vida para mim. Mas eu queria pelo menos introduzir o assunto. Eu ia falar de outra coisa que foi muito importante para mim também, mas o vídeo já está com 15 minutos, então vou facilitar para você e não vou deixar esse vídeo tão longo assim, né? Eu acho que 15 minutos já tá bom. Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo. Se você não acreditar, você fala aqui nos comentários. Não acredito. Se você acha que eu estava viajando, o que você achar, você pode colocar aqui no comentário. Pode colocar aí o que você acha que... Por que você acha que eu tô errado? Porque... Novamente, eu não estou dizendo aqui que Deus vai te dar tudo o que você quer. Deus não está aqui para fazer todas as nossas vontades. Eu estou simplesmente descrevendo aqui uma coisa que eu vivi e foi real. E agora eu estou lutando para voltar para isso, para voltar... Não que eu quero que tudo seja minha vontade, sabe? Eu não quero... Não é isso. Mas eu quero voltar ter aquela vida, porque eu lembro como é que era. Eu lembro do quão conectado eu estava com Deus. Eu lembro do quão... no estado de contemplação da vontade de Deus, na contemplação de Deus eu estava. E eu queria isso. Eu quero isso. Quero voltar para isso. Só que agora eu tenho que fazer um esforço maior para fazer os sacrifícios que eu fiz naquela época. Naquela época eu não tinha filho. Então, o sacrifício era mais fácil. Eu tinha o tempo todo para mim. Era mais fácil conectar com Deus o tempo todo. Agora eu tenho filhos e eles não são obstáculos, são presentes. Mas eu preciso conseguir controlar o meu medo de não conseguir, por exemplo, sustentá-los, o meu medo de educar eles mal. Tudo isso para sacrificar um pouco desse meu medo, né? Dessa minha ansiedade para conseguir fazer tudo isso. Se eu trabalhar menos, não vou conseguir sustentar meus filhos. Esse tipo de medo me mantém longe de Deus, porque eu não estou confiando nele. Percebe? Naquela época, se eu tivesse esse tipo de anseio, de pensamento, de desejo, eu quero sustentar meus filhos, eu quero educar eles bem, eu faria sim por onde, eu trabalharia normal, mas eu não trabalharia em excesso, porque existia uma confiança em Deus, de que se não fosse, que Deus faria isso acontecer, então eu não precisaria me esforçar tanto, não é com o meu braço que eu faço isso acontecer. Segundo, se não acontecesse, se eu não conseguisse sustentar meu filho da melhor forma como eu quero, se eu não conseguisse educar meu filho da melhor forma como eu quero, é porque Deus não quer que seja assim. E tudo bem, esse é o objetivo. O objetivo é que a vontade de Deus seja feita. Coloca aí nos comentários o que você achou um absurdo nesse vídeo, coloca aí o que você achou que é mentira, e eu vou responder todos os comentários. Nada do que eu falei aqui é mentira, mas... eu espero que tenha conseguido te passar pelo menos alguma coisa da minha experiência que eu tive nesse tempo. Eu vou continuar buscando.